Olá! Se na aula anterior nós vimos o absolutismo na França, com a centralização do poder na mão do rei, nessa aula nós veremos o absolutismo na Inglaterra, as revoluções inglesas. A revolução que eu quero narrar aqui são, na verdade, duas. Elas ocorrem no século XVII. É a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que marcam a ascensão do parlamento sobre a monarquia, a queda do absolutismo e a conclamação do cidadão no lugar do servo. A história começa lá com Henrique VIII, a dinastia Tudor. Henrique VIII não era para ser o rei, foi educado pela sua avó como um católico, padre era o seu destino, mas, no entanto, o falecimento de seu irmão o levou a ter que casar com a herdeira do trono espanhol e assumir o peso da realeza. Henrique VIII acreditava que o casamento com sua cunhada tinha uma maldição e ele, portanto, não poderia ter filhos, e de fato ela não os teve. Ele manda um emissário famoso até o Papa pedir o divórcio, mas o Papa o nega. E ele forma, portanto, Henrique VIII, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana vai passar a partir daí a perseguir os católicos. Mas a nossa história continua, na verdade, na filha dele, Elizabeth I. Ele teve 3 filhas, 6 mulheres, degolou 2 delas, decapitou 2 delas por traição, e os 3 filhos eram a Mary, a primeira filha, a Elizabeth, a segunda, e o Edward, o terceiro. Com o falecimento dos 2, sobra somente Elizabeth, que vai se tornar a rainha absolutista em sua excelência. Ela vai governar juntamente com o parlamento, mesmo sendo absolutista. Vocês prestaram atenção na palavra parlamento, é exatamente isso. A Inglaterra é uma monarquia parlamentar. A ideia de parlamento tem origem na Carta Magna, escrita em 1215, na Carta Máxima, que cria, ao longo da história, 2 câmaras, 2 casas dentro do parlamento. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Lordes, os nobres, os comuns são os comerciantes burgueses. E essas 2 casas têm o poder de controlar a centralização na mão do rei. Então eles conseguem, de certa forma, controlar. Elizabeth foi brilhante em relação a isso, mas não se casou, portanto não teve filhos e não deixou a herança para os Tudors. Quem assume é Jaime I, que é um Stuart, Jaime I católico, absolutista, centraliza o poder na sua mão, não busca conselhos com o parlamento e cria, na verdade, uma hostilidade entre os dois. Seu filho, quando assume, Carlos I, vai dar continuidade à mesma situação de centralização do poder e vai ter contra si um líder militar, popular, da Câmara dos Comuns, chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, por sua vez, vai depor Carlos I, vai decapitá-lo, julgá-lo antes, obviamente, decapitá-lo e proclamar a República. Essa revolução, a famosa Revolução Puritana, é movida não só por interesses econômicos, mas também por interesses morais, por interesses religiosos. O puritano é um protestante, seguidor de João Calvino. Isso tudo está muito detalhado no livro. Seguidor de João Calvino e, portanto, ele é moralmente mais rígido. E o rei, sendo católico, levou a esse conflito, não só econômico, mas também religioso, que era muito comum no período. E, ao proclamar a República, Oliver Cromwell vai ter diante de si a guerra contra a Holanda, uma guerra comercial marítima. E ele vai enfrentar a Holanda para que ele tomasse decisões mais rápidas. Ele se viu obrigado a repetir um pouco do veneno que ele destilava aos seus inimigos. Ou seja, ele teve que destituir o parlamento, tudo que lhe era contrário, para que ele pudesse então enfrentar a Holanda no mar e finalmente vencer a Holanda e se tornar um poderio marítimo inabalável até o século XIX. Contudo, isso desperta o ódio do parlamento. E
já velho, não tendo mais controle do seu poder, é sucedido pelo seu filho, que não tem a mesma habilidade e vai ser cassado. E aí você vai ver parte do parlamento, exatamente o parlamento representando a nobreza, pedir a volta dos Stuarts e trazer, na verdade, ao reinado o Jaime II, o Stuart, que vai assumir como rei absolutista, centralizar o poder na sua mão, mais uma vez, e deixar esse legado para o seu irmão, já que ele não teve filhos, foi casado com uma portuguesa, que não pôde ter filhos, uma princesa, que é Carlos II. Carlos II, por sua vez, teve duas filhas, Ana e Maria, só que ambas foram educadas no protestantismo, porque o pai, o tio, na verdade, insistiu que elas fossem educadas no protestantismo, e uma delas, a Maria, vai se aproximar a Guilherme de Orange, que é um príncipe herdeiro do trono holandês, e se juntando a ele vai dar um golpe em 1688, derrubando o próprio pai, que é o que nós conhecemos como a Revolução Gloriosa. Gloriosa porque não houve nenhum derramamento de sangue, e que naquele momento destituiu o poder do rei, na medida que eles foram obrigados, tanto Maria quanto Guilherme de Orange, a assinar a Bill of Rights, a Carta dos Direitos, que transformava então o súdito do absolutismo no cidadão do novo mundo que a Inglaterra iria criar. Por hoje é só, eu peço para que vocês leiam o significado da Revolução e façam os exercícios. A gente se vê na próxima aula.